65. Graça e paz aos amados irmãos. Nós estamos seguindo essa sequência de um salmo em cada segunda-feira, né? Significa que em média acho que a gente já passou 65 segundas-feiras aí, né? Como tá passando rápido o tempo, né? Essa questão assim da velocidade, daqui a pouco a gente vai piscar, tá no 150, meu Deus, né? Realmente muito rápido. E parece que a gente está entrando numa sequência assim dessa questão da gratidão, do louvor, né? Saímos daquela fase do aperto, do choro. É. O título está Ações de Graças pelas Bênçãos das Searas. Ao mestre de canto de Davi. Um cântico. A ti, ó Deus, confiança e louvor em Sião, e a ti se pagará o voto. Ouve, ó tu que ouves as orações, a ti virá toda a carne. Prevalecem as iniquidades contra mim, mas tu perdoa as nossas transgressões. Como são felizes aqueles que escolhes e trazes a ti para viverem nos teus átrios. No meu leito, perdão, peguei errado aqui. Com tremendos feitos nos respondes em justiça, ó Deus, Salvador nosso, esperança de todos os confins da terra e dos mares longínquos. Que por tua força consolida os montes, cingido de poder. É o 5, né? É o 7. E o que aplaca o ruído dos mares, o ruído das ondas e do tumulto das nações. E os que habitam nos fins da terra temem os teus sinais. Tu fazes alegres as saídas da manhã e da tarde. Cuidas da terra e a regas, fartamente a enriqueces. Os riachos de Deus transbordam para que nunca falte o trigo, pois assim ordenaste. Regando-lhe os sulcos, aplanando-lhe as leivas. Tu a amoleces com chuviscos e lhe abençoas a produção. Coroas o ano da tua bondade, as tuas pegadas destilam fartura. Destilam sobre os pastos do deserto, e os outeiros cingem-se de alegria. Os campos cobrem-se de rebanhos, e os vales vestem-se de trigo. Por isso eles se regozijam e cantam. Amém. É bem interessante assim perceber, né, que o mesmo servo de Deus que tantas vezes a gente acompanhou aqui chorando, aflito, angustiado, é o mesmo servo de Deus aqui que também tá se alegrando, tá louvando o Senhor, tá agradecendo o Senhor, né? Tá percebendo quantas coisas o Senhor tem feito, né? Se a gente vê que realmente o Senhor sabe dosar isso, né? O Senhor sabe como... Uma coisa que eu gostaria de aprender muito como pai, né? Não viver no extremo. O Senhor sabe dar o dia bom, o Senhor sabe dar o dia mal. Ele sabe os dois. Ele sabe, né, coroar a gente de alegria e fartura, e também sabe os momentos que a gente precisa dos dias de angústia, né, da nossa vida, né? E Ele consegue fazer isso com tanta habilidade, né? Ele consegue fazer isso de uma forma surpreendente, né? Ele sabe o momento exato onde começa uma fase, onde termina outra fase,
né? Eu fico pensando assim, essas viradas nas vidas de alguns servos de Deus, como Jacó, como José, né? Aquele dia que o cara já não esperava mais ali, de repente já pensou na cabeça dele, pô, tô aqui nessa cadeia para sair daqui, né? E de repente a vida da pessoa dava uma reviravolta assim, né? E muitas coisas ainda, eu acho que Deus é mestre nisso, né? Às vezes a gente olha assim e até em relação às coisas do Senhor mesmo, né? A igreja do Senhor, a gente olha assim e tem a tendência a imaginar que a velocidade, que o tempo é nosso, a gente imagina como as coisas vão ser feitas, mas isso, né? Será que vai, né, tal? E de repente o Senhor, ele age de uma forma assim que surpreende o seu povo, né? É todo mundo disperso, até os confins lá, né? De repente saiu uma ordem de imperador e em 2, 3 meses já tinha um grupo pelo menos de 40, 50 mil pessoas para retornar para a terra, Jerusalém, para começar a reedificar, né? Como as coisas de Deus assim surpreendem, né? Deus tem os seus tempos, Deus tem os seus momentos assim, e isso é uma coisa que me impressiona muito. Às vezes a gente acha que é momento de rir, é momento de chorar. Às vezes a gente acha que é momento de chorar e é momento de rir. Lemiege, quando todo mundo chorou, aí ele falou assim, não é tempo de chorar, é tempo de rir, dá pão pro povo, se alegra, porque, né, um dia de arrependimento, de restauração e tudo. Então, assim, até difícil às vezes, no nosso coração, às vezes entender o momento de Deus, né? É o tempo de abraçar, é o tempo de deixar de abraçar, é o tempo de juntar pedra, é o tempo de espalhar pedra, né? É o tempo de nascer, é o tempo de morrer, né? E quando a gente não está muito conectado, assim, muito ligado à boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, normalmente a gente está sempre se opondo a essas situações, né? A gente está sempre antagonicamente ao tempo do Senhor, né? Está chorando quando é para rir, rir quando é para chorar, né? E é interessante que quando a gente está assim, alinhado com o que o Senhor está fazendo, né, a gente consegue se comportar exatamente como a gente tem que se comportar. Aquilo que Jesus falou agora, vocês vão se entristecer e o mundo vai se alegrar, né? Mas depois, né, vocês vão se alegrar. E essa alegria jamais será tirada. Então, assim, mostra que realmente um reino não está em sintonia com outro reino, né? Enquanto há alegria num reino, o outro não. Isso assim, mostrando bem claro assim, que, né, a nossa alegria, a nossa esperança não está nas notícias que chegam do jornal, do dia a dia, do que vai acontecer no país, e sim em cima daquilo que o nosso Senhor tem falado com a gente, né? Em cima disso que a gente está pauta a nossa fé nele mesmo, né? Então ele começa assim, falando: a ti, ó Deus, confiança e louvor em Sião. A ti se pagará o voto, ó tu que escutas a oração. Então, como ele chega diante de Deus agora? Muitas vezes a gente estudou aqui, leu, compartilhou, dele perguntando ao Senhor assim: Senhor, será que o Senhor está ouvindo a minha oração, né? Quantas vezes o Salmo começou assim: Senhor, ouve a minha oração, se inclina para mim. Será que tu está ouvindo mesmo a oração? Né? É o nosso momento quando a gente realmente questiona Deus, se Deus realmente está ouvindo, né? E quando a gente fala se Deus está ouvindo, é se Deus está vendo, se Ele está percebendo, se Ele está contemplando, né? Então o momento da angústia, da busca é muito em função disso. Às vezes a gente achar que Deus não está enxergando aquilo que a gente está enxergando, não está escutando o nosso clamor, né? Então muitas vezes Davi começava uma oração assim, e a oração de gratidão, ela começa exatamente ao contrário, né? Ela começa já ele reconhecendo que Deus ouviu a sua oração. Ó Deus que escuta a minha oração, né? Que ouve a minha oração, né? Então, um dos pontos, assim, de um coração grato é um coração consciente de que Deus o ouve, né? De que Deus está ouvindo, né? Que pode passar o tempo, pode passar o momento, né? Mas parar assim e falar assim: caramba, Deus está ouvindo, né, a oração. E às vezes, mais do que Deus responder, que às vezes, né, Deus não pode responder a nossa oração naquele momento, mas Deus pode usar alguém para falar para a gente assim:
olha, eu estou ouvindo a tua oração. Isso já é um consolo tremendo, né? Às vezes Deus não vai falar, estou ouvindo, é isso, é aquilo, né? A gente não tem condição naquele momento, mas só o fato, né, do Senhor falar o nosso coração ou usar algum irmão de caminhada, falar assim, Deus está ouvindo a sua oração, só isso, você fala assim, pô, então Deus está ouvindo, então, né, Deus está escutando, né? E ele parece que deixa algumas pistas para a gente de que ele de fato está ouvindo, né? A gente, igual como aquele dito popular de criança, né? João e Maria que foram deixando aquele pãozinho, né? Então, na hora de voltar, eles sabiam o caminho, porque eles tinham deixado um rastro, né? Parece que o Senhor fez isso com a gente, vai deixando algumas pistas assim, né? Deixando alguns momentos que a gente tem com ele, né? Como os patriarcas tinham, quando faziam aquelas colunas de pedra, né? E ele parava e sabia, não, mas calma aí, o Senhor esteve aqui, o Senhor esteve aqui, o Senhor esteve aqui comigo, o Senhor acompanhou aqui, né? De forma que ele tem sido companheiro mesmo, né? Eu acho que um coração grato é um coração assim que realmente se apresenta assim diante do Senhor com esse grau de consciência, né? Não aquele não, porque agora, porque isso, não, é aquele coração assim, poxa, o Senhor não precisava ouvir, não tinha obrigação de ouvir, né? O Senhor ouviu porque o Senhor é bom, porque o Senhor é misericordioso, porque o Senhor é bondoso, né? Porque logo embaixo ele diz assim, ó, por causa de suas iniquidades se prevalecem as nossas transgressões, tu não-las perdoa. Davi sabia que a transgressão, né, o pecado era aquela muralha que se embarreirava entre o Senhor e o povo, né? Mas ele também está chegando com o coração grato e reconhecendo a Deus que, assim, além do Senhor estar ouvindo a oração, o Senhor também tem perdoado as suas falhas, tem perdoado as suas iniquidades. Então, assim, ele tem encontrado graça, tem encontrado favor diante do Senhor. O Senhor escutou não porque eu mereceria que o Senhor escutasse, não, mas porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, o Senhor realmente é um Deus cheio de eternas misericórdias, né? Aí ele diz uma coisa interessante aqui, mas diz assim, bem-aventurado aquele a quem o Senhor escolhe e aproxima de ti, para que assista nos teus átrios. Ficaremos satisfeitos com a bondade da tua casa, do teu santo templo. Né? Davi enxerga assim, poxa, alegre é o homem que o Senhor escolhe e que o Senhor aproxima e traz aquela pessoa para perto do Senhor e deixa aquela pessoa ali por causa do seu propósito, da sua vontade, né? Bem-aventurado é esse homem, né? Eu acho que ele orava assim, entendo que ele orava assim, porque ele observava algumas questões, né? Assim, ele acho que ao longo da apreciação da lei, né? Daquilo que já estava escrito daquele momento histórico, né? Ele devia olhar para alguns homens assim, tipo, talvez alguém como Enoque, né? Qual foi a obra de Enoque? Qual foi alguma coisa que, né, só tem uma característica. Né? Ele foi um homem que Deus o tomou para si igual a Elias. Elias, para a gente, poxa, né? Quantas pessoas acham que Elias foi arrebatado pelo que ele era? Pelo profeta que ele era? Né? Muitas vezes a pessoa, não, mas Elias foi arrebatado porque, pô, ele era homem de Deus, né? Ele, né, quantos milagres aquele homem fez, né? Quantas coisas tremendas, né? Quantas obras ele fez, mas e Enoque? Enoque só teve um dito sobre ele, que ele andava com Deus, não tinha mais nada. Dizer que ele fez isso, fez assado, não sei o que e tal, não tem, apenas que ele andava com Deus e que Deus o tomou para si, né? Então, assim, acho que esse privilégio, assim, que a gente vai olhando para trás e vai vendo assim, caramba, poxa, um homem andou com Deus, né? Um homem falho também, Enoque era uma pessoa falha, como a gente, como Davi, como todo mundo, e decidiu andar com Deus, né? Decidiu
Tá entre aquela lista de hebreus, né? Errante mesmo. Interessante é que quando o sujeito ele tem um coração realmente grato a Deus, ele não fala, ele não tem por característica estar falando, mas ele tem por característica justamente essa que você colocou: andar com o Senhor, se doar, reconhecer, né, dar o valor que verdadeiramente tem o Senhor para ele. Porque Davi ele falou assim: que darei eu ao Senhor, né, por todos os benefícios que tem me dado. Aí depois ele logo em seguida diz: pagarei os meus votos. Olha a preocupação dele: tomarei o cálice, né, da salvação. Então você vê aí uma pessoa preocupada em agradar a Deus, em se sacrificar, se doar. Foi o Senhor, sabe? Eu amo Ele, eu vou fazer por amor. Interessante isso, né? Gratidão não tem muito a ver com obrigado, mas para Deus tem a ver justamente com essas pessoas, esses exemplos práticos que você trouxe. Aquela mulher, né, do estudo mesmo de Mateus, né, do vaso de alabastro. Do vaso de alabastro, né, um coração também agradecido, né, um coração agradecido. Doando, né? Aí você vê a diferença de uma pessoa que se doa não porque deseja receber alguma coisa em troca, né, mas se doa porque acha que ele é merecedor de receber tudo, né. Ela não está assim dando porque, poxa, né, tá escrito assim: eu vou dar, Deus é bom, vai me dar. Não, é assim, o coração dela, quando é uma essência de gratidão, diz uma coisa só: não, eu vou dar porque Ele é merecedor de receber tudo. É engraçado, né? E às vezes o coração humano, a gente acha que a gente é merecedor, né? Olha como é que, quando o meu coração particular, Rafael, tá assim: não, mas isso eu mereço, né? É um coração que, quando eu ainda acho que mereço, é um coração assim: como o meu coração pode estar grato? Né? É difícil. Né? Eu posso achar que Deus é justo, mas que Deus é bom, vai ficar difícil na realidade, né? Não estou falando assim na consciência, na realidade, na vida, né? E é interessante que parece que Davi não está à toa esse versículo 2, quando fala das falhas dele aqui, né? Eu acho que um processo onde Deus começa a mostrar, trazer a gratidão, é quando Deus também começa a mostrar quem a gente é, né? Quando a gente tem a oportunidade de também se conhecer, né? Porque quando a gente não se conhece também, a gente pode ter um padrão assim de achar que merece muito. Mas quando a gente se conhece, a gente fala assim: pô, como o Davi falou, né? Por que o Senhor faz uma promessa dessa para mim? Quem é teu servo? Quem é a casa de teu servo para que tu faça alianças e promessas, né? Dessa magnitude para comigo? Porque Davi tinha consciência de quem ele era, né? Mas tinham reis que não: pô, calma aí, eu sou rei, meu pai é rei, eu mereço estar sentado aqui, né? Eu sou, aqui ó, meu pai está aqui, eu tenho esse nome, eu tenho essa, né? Esse direito, né? Interessante que quando o Senhor chegou diante daquela multidão, teve, se eu não me engano, acho que é Mateus 21, né? Que fala que: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Encontrarei descanso para as vossas almas. Na verdade, o grande jugo, assim, nosso, né, é quando a gente perde esse senso aí dessa realidade, sabe, de quem nós somos e de quem o Senhor é. Então a gente começa a assumir um jugo que é natural da gente achar que a gente merece muita coisa. Isso é do homem, não tem jeito. Interessante que ontem mesmo eu estava conversando com a Flávia, né? Que ela estava me explicando, duas pessoas, estava parametrizando duas pessoas. Mas por que essa pessoa é assim, tal, reclama de tudo da vida, murmura, fala que não interessa mais nada da vida, e a outra, em uma outra situação, já ama a vida e tal, não sei o quê, e as duas com a mesma idade e tal. Aí eu estava explicando para ela, eu falei: minha vida, acontece o seguinte, que nessa situação que eu estava explicando para ela, as duas estavam no mesmo, assim, na mesma idade, só que as duas com realidade diferente. Uma num ato totalmente religioso,
é uma pessoa muito religiosa. E a outra já vive uma vida, já às vezes, embaraçada com pecado. Agora, eu pergunto para você, quem você acha que está com o coração grato? Com certeza é a pessoa que está vivendo em pecado. Com certeza. Por quê? Não por causa do pecado em si, Claro que não. mas por causa da realidade que ela está se enxergando diante de Deus. Porque o pecado gera isso dentro da pessoa. Faz ela quebrar. Faz ela quebrar. Porque ela vê que ela não tem capacidade. Agora, a pessoa às vezes que está se esforçando na sua força natural para servir a Deus, que é já o aspecto religioso, que já é o outro extremo, são dois extremos. Né? Essa daqui já acha que merece, porque já atingiu um patamar e tal, eu sou servo de Deus, sou o supra-sumo e tal, e eu mereço isso, mereço aquilo, mereço... A religião é terrível, faz isso com a pessoa. E aí de uma outra banda, você tem a pessoa que já quer viver numa vida pecaminosa e realmente vai reconhecer a graça de Deus, porque vive uma vida de repente de uma certa forma, e aí reconhece a graça de Deus porque tá vivo. Entendi. Né? Só que o Senhor não chama a gente nem para andar aqui, nem para andar aqui. O Senhor chama a gente para andar reconhecendo Ele. Por isso que a vida de santidade, eu acho muito interessante um vídeo que o irmão Adilson compartilhou sobre a base da consagração. Acho que uma vida de consagração, irmão, ela é algo muito, sabe, muito íntegra diante do Senhor. A consagração não é um ato que você vai executar para Deus. A consagração é um reconhecimento, sabe, da sua vida com Deus. Né? O irmão Adilson, assim, eu aprendi muito nesse dia que a gente estava lá nessa comunhão com o irmão, que, irmão, a consagração ela é algo real mesmo, sabe? Então, assim, é quando a gente tem aquela situação que a gente identifica que realmente nós somos miseráveis e somos totalmente dependentes da misericórdia de Deus. Mas isso não é apenas num dia, naquele dia da conversão. Isso é uma vida diária. Entende? Essa dependência, ela tem que ser o tempo todo, sabe? O irmão Alice até fala, o dia que a gente se converteu, na verdade é o primeiro de muitos dias, né? Então assim, você vai, aquele mesmo princípio, sabe? Aquele mesmo princípio que o Espírito gerou no meu e no seu coração, ele tem que ser gerado agora daqui para frente todos os dias. E o grande problema da cristandade nos dias de hoje é que ele acha que aquele dia foi um divisor de águas na vida dele, né? E agora ele tudo bem, ele é uma nova criatura em Cristo. Sim, mas aquilo ali, por isso que quando fala da carta da igreja lá, acho que de Éfeso, fala assim, ó, que abandonaste o quê? A primazia do amor. Não é o primeiro amor. Não é porque não tem primeiro amor, segundo amor. É a primazia. É o princípio do amor. Sabe? É aquela essência. Aquele início seu. Você não pode largar aquilo nunca na caminhada, porque aquilo ali é o que o Espírito gera para gerar vida em nós. Porque o que gerou a vida de Cristo em nós foi o que aquele Espírito lá gerou lá atrás. Então o grande problema nosso, irmão, é quando a gente, no meio da caminhada, a gente abandona essa primazia, sabe? Como a gente, irmão, a todo momento a gente pode abandonar. A todo instante. E aí quando a gente sentir que abandonou, a gente recuar e voltar, sabe? A gente recuar e voltar, mas é a todo instante isso. Vai pro Senhor e pede, Senhor, não espera um dia, um momento, não, no culto de domingo quero sentir a mão poderosa. Não, irmão, isso é uma coisa diária. Porque o Evangelho não tem varinha de condão. É uma vida diária. Ela é uma coisa cotidiana, sabe? Irmão, a cristandade hoje, infelizmente, a gente cai muito. Eu falo isso porque se deixar, a gente cai na ingratidão, irmão, o tempo todo. Você vê aqui, ó, o versículo 3, que eu acho muito interessante. Essa tradução, não sei se... Ela fala assim, prevalecem as iniquidades contra mim. Está dizendo aqui. Mas tu perdoas as nossas transgressões. Quer dizer, olha só, ele identifica que nele
tem a iniquidade contra ele. Mas ele o quê? Mas o Senhor perdoa as nossas transgressões. Ele começa, sabe, a ver de uma outra forma. Interessante também que teve um dia que a gente falou do ponto de vista que a gente vê, né? Tudo vai do ponto de vista que a gente vê, irmão. Sempre na situação, tem vários pontos de vista que a gente pode olhar. Posso olhar do meu ponto de vista, o Alexandre pode olhar do dele, o Rafael pode olhar do dele, o Marcelo do dele. Cada irmão vai ter o seu ponto de vista. Mas não é o ponto de vista que está prevalecendo aqui, não é o meu, não é o seu, não é o de ninguém. É o ponto de vista do Senhor. Qual é o ponto de vista do Senhor, irmão? É isso que a gente precisa ir para diante do Senhor e ver qual é o ponto de vista. Ontem mesmo eu estava falando com a Flávia, eu falei, minha vida, olha o ponto de vista, de onde você está olhando isso. Você está olhando do seu aspecto. Não pode olhar assim, minha vida. Olha do aspecto do Senhor. Vê como o Senhor vê. Como é que o Senhor está vendo toda essa situação? Ah, não, o Senhor está vendo assim, o Senhor está vendo assim, o Senhor está vendo... Irmão, a situação está caótica. Como os discípulos no barco. Estava um caos. Chuva, barco balançando, negócio quase naufragando. Mas o Senhor estava olhando de que ponto de vista? Estava olhando do ponto de vista dele, que ele sabia qual era o final daquela situação. Então assim, eu acho importante, irmãos, a gente nesses últimos dias, a gente, sabe, olhar sempre de que ponto de vista a gente tem olhado. Porque senão vai bater ingratidão, irmão, bate inveja, bate tudo que é da carne, né? Então assim, do ponto de vista eu acho fundamental, sabe? A gente teve uma vez que a gente até falou sobre isso, né? Eu achei interessante você falando agora, eu lembrei assim, disso, foi assim, porque pra gente ver do ponto de vista do Senhor, né, a gente tem que estar olhando, a gente tem que estar perto, né? Como mais ou menos, tem uma coisa ali que não dá pra tu ver. Não, chega aqui. Você tem quase que colar o rosto na pessoa para você poder ver aquele ângulo que a pessoa tá vendo, né? Então, assim, pra gente ver de como o Senhor tá vendo, tem que colar o rostinho com o dele para poder ver. E na maioria das vezes a gente não quer. A gente quer que o Senhor venha para onde a gente está para ver daquele modo. Olha aqui o que eu tô chamando, né? É uma coisa realmente assim, e eu acho que a gratidão, enquanto que eu vejo que a ingratidão, ela está ligada à arrogância, à soberba, a gratidão está ligada à humildade, né? Não tem como. Assim, um coração humilde, ele vai ser um coração grato, um coração altivo, soberbo, vai ser ingrato. Essas coisas são paradoxais, antagônicas, porque é o que o Paulo falou, porque a pessoa vai ter que se ver, né? Cada um da gente vai olhar e vai falar assim, pô, ele está olhando aqui a iniquidade, ele está olhando na verdade exatamente, olha só coração, coisa interessante, o coração grato é o coração que enxerga que não merece. Porque Davi, o que Daniel falou orando, né? Senhor, porque nós não oramos baseado na nossa justiça, mas sim nas tuas muitas misericórdias, porque nós temos prevaricado. Então olha só, né? E quando ele agradece, você vê assim, o ponto de vista de Daniel naquela oração, né, é que, pô, calma aí, a gente não merece. O ponto de vista de Esdras, quando ele chorou e jejuou, ele orou assim, pô, calma aí, a gente não merece. Moisés, quando entrou na intercessão, ele viu claro assim, não, pela gente, a gente não merece, né? Então, assim, é engraçado que é exatamente o contrário de onde muitas vezes a nossa carne quer nos levar, né? Assim, essa linha tênue, porque a gente está caminhando para cada dia, o Senhor está trabalhando para a gente ser mais parecido com o Senhor, mas ao mesmo tempo que a gente está caminhando para essa proximidade, a cada dia o Senhor também mostra assim, ao mesmo tempo a distância que nós temos dele e essa dependência, assim, pô, se eu estou ficando mais parecido com ele, não é pelo meu esforço natural, mas é pela graça dele que está operando na gente e assim, eu não mereço. Né? Nós não merecemos. É quase que uma crise isso, né? É uma coisa que Paulo mesmo coloca isso quase que como uma crise. Fala assim, caramba, mas não faz sentido humanamente. Né? Não faz sentido, gera até um pouco de crise na gente. Né? É como o Pedro falando assim, afasta-te de mim, que eu sou pecador. Pô, mas o Senhor não fez aquele exatamente para atingir aquilo, mas aquilo ao mesmo tempo fez despertar em Pedro, para ele enxergar o Senhor de uma forma diferente, mas ao mesmo tempo
Pedro fez ver assim, calma aí, pô. Esse homem não é como a gente. Ele não é como a gente. Ele fez essa peste, tudo bem, tudo maravilhoso, mas ele não é como a gente. É um pouco do ladrão na cruz também, calma aí, pô. Tudo bem, tá todo mundo pregado aqui, pode todo mundo parecer igual, mas ele não é igual a gente. E às vezes a gente imagina Deus igual a gente. Ou a gente ora e trata Deus igual a gente. Porque Deus, não sei o que, tal. Assim, né? E assim, parece que essas pessoas pararam em algum momento e viram assim, pô, pode parecer que tá tudo no bolo, mas calma aí. Ele não é igual a gente. Tá aqui, mas ele não merece estar aqui, nessa condição. Ele não mereceria estar aqui. Né? Eu mereço, o ladrão falou, né? Então coloca para o Senhor aquela situação do Senhor estar lembrando dele. Então assim, essa questão da gratidão, do louvor, como é que ela está intrinsecamente ligada à visão, né? É necessário enxergar, né? Um coração cego jamais pode ser um coração grato, né? Então começa no abrir dos olhos, no ter esse equilíbrio entre quem é o Senhor, quem sou eu, qual é a minha condição. Baseado nesse princípio aí, Rafa, é que eu acho interessante. Uma vez a gente estava lá no João e a gente estava até compartilhando assim, a gente estava pensando, pô, como é que a gente vai chegar assim, pra, né, falar do evangelho para uma pessoa que tem tudo, né? Você imagina, uma pessoa que tem tudo, que está bem financeiramente, tal, família show, saúde, tal, para que serve o evangelho para ela? Né? Assim, agora, se você consegue compreender a expectativa, qual é o alvo do Senhor na nossa vida, né? Que a gente reconheça Ele acima de todas as coisas, né? Como ele falou, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então você percebe que o evangelho que hoje muitas pessoas, né, assim, têm falado é um evangelho totalmente, que realmente para essas pessoas, assim, uma pessoa que tá, o cara fala, pô, não tem necessidade desse evangelho aí. Agora, baseado nesses princípios, você vê que o Davi sendo um rei, poxa, para ele o evangelho servia totalmente. Então, assim, assim, dá pra gente perceber qual é o poder sobrenatural do evangelho. É a centralização do Criador, sabe? O poder sobrenatural do evangelho, se não for esse, se for qualquer outra coisa, irmão, se não for centralizar a obra feita pelo Criador e exaltar Ele, só que a gente tem dois aspectos da gente exaltar Ele. Exaltar Ele apenas de uma forma exterior e exaltar Ele, irmão, agora com conhecimento de exaltação, que é o que fala em Colossenses, que a terra está cheia da glória de Deus. Mas o desejo de Deus agora é que a terra seja cheia do conhecimento da sua glória. Esse é o poder de Deus, irmão. Esse foi o objetivo que Cristo se entregou e se desmontou, como se ele se tivesse desmanchado na humanidade. É que a terra agora seja cheia do conhecimento. Porque uma coisa é você expressar exteriormente uma glória e exaltar essa glória. O cara ali fora vai reconhecer Deus, ele vai falar que Deus é Deus, que Jesus é Deus e tal. Outra coisa, irmão, é um passo muito mais profundo e sublime, que só os discípulos podiam falar quem era Jesus em Mateus 16. Todo mundo falava que Jesus era um monte de coisa, mas falar de quem era Jesus como ele é, irmão, esse privilégio o Pai deu para os discípulos. Entende? Isso é um privilégio, irmão, para nós. E é isso que nós não devemos abrir mão, sabe? É desse conhecimento da glória de Deus, de conhecer as riquezas insondáveis do Evangelho. Porque tem muitas coisas ricas, mas não tem como a gente tocar nessas riquezas se a gente não se esvaziar, sabe? Tu falou agora o versículo 4. Bem-aventurado aquele a quem escolhes e se aproxima de ti. Aí. Geralmente a gente tem um coração grato, um outro ponto de vista interessante estar falando sobre isso, porque você recebeu algo, né? Não, você recebeu. A Bíblia fala que Provérbios, o desejo chegado é a árvore de vida, né?
mas a esperança demorada enfraquece o coração. Então, até pelo que o Pablo estava falando, isso veio ao meu coração. A gente recebeu algo, nós temos motivos para ser grato, mas a gente só enxerga que recebeu algo quando é financeiro. O físico. O físico. Mas nós recebemos o Filho de Deus. Éramos para termos um coração extremamente grato pelo privilégio de ter o conhecimento totalmente revelado através da palavra de Deus, através do conhecimento que está falando, né? E o privilégio de hoje nós sermos, fazer parte desse plano, né? De em vida reconhecermos Jesus Cristo como Salvador, sermos servos dele, né? Termos noção que o nosso nome está escrito no livro da vida, ter noção do que ele fez na cruz do Calvário. Verdadeiramente ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, verdadeiramente, sabe? E nós o reputamos como aflito, ferido de Deus, né? Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, foi moído, desprezado, ferido de Deus. Então você vê que esse texto de Isaías expressa bem, resume bem a figura, né? O quadro de Cristo, né? O quadro de Cristo. E você vê que hoje ninguém faz um culto, né? Uma campanha agradecendo, né? Pela ressurreição de Cristo, pelas bênçãos que ele conquistou no Calvário, pelo poder que nós temos de pregar o Evangelho. Ninguém contabiliza nada disso, cara. As pessoas não estão nem aí. Eu não sei se você vai concordar, gente, mas assim, tu estava falando, eu estava pensando assim no meu coração, né? E pensando assim, gente, como... Vai batendo aquela sensação dentro da gente, cara, como sair como sair dessa situação. E eu acho que basicamente o que o Pablo estava falando assim, é a questão de quem está no centro, né? O problema é que hoje nós estamos no centro. Quem está no centro hoje é o homem, né? Assim, num povo, eu, individual, e o coletivo, assim, na igreja do Senhor, quem está sentado é o homem, não é o Senhor, né? Assim, quando é o homem que está no centro, as coisas giram em torno do homem. E aí está a questão, mais uma vez, do merecimento. Quem está julgando, a igreja vai julgar o tempo todo o que ela merece ou não passar, o que ela merece ou não ter, ela merece ou não como ela deveria estar, né? Então, assim, essa inversão de papel, você vê como ela é danosa, né? A hora que o Senhor está no centro, né? Então só sobra para a gente o quê? Tá fora do centro. E estando fora do centro, só resta fazer o quê? A gente pegar tudo que está em volta do centro e levar para o centro para ele. Que é o que o pai falou, né? Que todas as coisas vão convergir para ele, né? Então qual é o melhor lugar para o cristão estar? Fora do centro. Não é o centro da vontade de Deus, amém, irmão? É aquele, né? Os irmãos que estão na internet, por favor. De repente ligou agora e... Né? Só ter esse cuidado, esse equilíbrio, que a gente está colocando a situação assim da centralidade, como o Alexandre e o Pablo estavam falando, da centralidade do Filho de Deus. O Evangelho fazer com que todas as coisas visíveis e invisíveis criadas possam convergir para Cristo, né? E aí o que os discípulos fazem, né? Simplesmente são um catalisador, um instrumento a ajudar nesse processo de centralização, como você falou, João Batista, apontar, ó, eis ali, é o papel do discípulo, não chamar discípulos para si, apontar, olha, você deve seguir ele está no centro, porque João Batista tinha consciência, o quê? Ele falou assim, olha só, versículo 3, João Batista falando, eu não tenho condição nem de desatar as sandálias desse homem. Quem está no centro? Era Jesus, não era João Batista. Ele sabia. Quem está no centro é o quê? Quem tem que crescer. Eu estou fora do centro, eu tenho que diminuir. Ele está no centro. Segue, já falei, vocês podem seguir ele, né? Então, assim, quando tem uma condição dentro da gente, né, da gente ver o Senhor de fato no centro, né? Como Isaías viu, né? O que foi Isaías ver o Senhor no trono? Não foi só ver a visão do trono. Foi ver que o Senhor estava no centro. E aí, quando o Senhor está no centro, o resto... a gente não consegue mais fazer conta, né?
como vai ser a nossa vida, isso, aquilo que sobrou pra gente, porque a visão, você troca de lugar, mas é uma coisa assim, irmão, parece simples assim, porque são palavras, né? Mas no nosso dia a dia, assim, é uma coisa muito, muito forte, muda tudo. Essa mudança muda tudo. Faz a gente de estar em pé, ficar de joelho, ou faz alguém estar de joelho, ficar em pé, né? Porque e o Senhor tinha tanta essa consciência. O próprio Senhor, quando estava como homem, apesar de ele, né, ser, assim, dele ser a centralidade, ele sabia, e que as coisas iriam convergir para ele. Por determinação do Pai, ele sabia assim, mas o que o Pai determinou para mim, nesse momento, é essa cruz. Então eu tenho condição de ser grato ao Pai pela cruz e dizer, perdoa eles porque eles não sabem o que estão fazendo. Porque se ele se visse como centro, ele ia falar assim, não, mas eu não mereço isso. Mas na verdade, ele sabia que ele via como o Pai via, ele sabia assim, não, pelo Pai ver que eu sou o centro, ele determinou essa cruz para mim, eu vou abraçar essa cruz para mim. Mas ele não se via na sua própria centralidade. Ele ia para essa centralidade por uma determinação do Pai, por uma glorificação do Pai, e não nele mesmo, né, no seu próprio testemunho pessoal. Então, assim, isso acho que tem muito a ver com gratidão, e como assim, para a gente ser grato, quanta coisa eu percebo assim, que tem que mudar na minha vida, assim, quantas questões o Senhor tem que trabalhar, tem que desconstruir, tem que inverter, né? Não é muito aquela questão do bom e do mal, né? Como o Pablo colocou da situação da religiosidade, que é terrível, que cega a gente, que coloca a gente numa situação assim, não, pô, calma aí, eu sou servo de Deus, eu oro, eu jejuo, dou o dízimo, eu faço isso, tal, todo certinho, mas esse todo certinho está me levando a que posição? A essa posição, a dizer que não sou como esse cara, a mandar a criança se afastar de Jesus, a mandar o cego calar a boca, ou seja, o que é essa posição de andar com Jesus está fazendo comigo? Ela está me levando para cima ou está me levando para baixo, né? E aí, assim, glórias ao Senhor, né? Como diz o irmão Sérgio, né? Glórias a Deus pelo galo que canta 3 vezes, né? Que às vezes o galo é o instrumento que vai fazer com que a gente vá parar exatamente onde a gente precisa, que é aos pés do Senhor, né? É como Paulo também combate aqueles irmãos em Coríntios na questão da jactância, né? Assim, pô, caramba, vocês estão brigando por isso, mas o que é isso? Quem é Pedro? Quem é Paulo? Quem é Cefas? Quem é Apolo? Né? O que assim, o que é esse valor assim de apoiar isso não vai levar a gente a nada, assim. Então, assim, que bom que o Evangelho vem com essa proposta realmente de desconstruir, de quebrar, de destruir, de não aproveitar nada, né? De colocar o homem na condição de pó total. Glória a Deus quando a gente tenta de alguma coisa, tentar se agarrar em alguma coisa boa que a gente tenha feito, Deus vem e destrói aquilo também, para que não fique nada de bom que a gente tenha construído, a não ser Cristo, né? Tipo assim, fique só o Senhor mesmo, seja a nossa suficiência na salvação, na regeneração, na santificação, como Paulo coloca, que Ele possa ser tudo, que tudo venha dEle, que a gente não se apoie, tipo assim, em nada absolutamente que a gente tenha construído nessa vida, né? Com qualquer tipo de testemunho pessoal, alguma coisa que não tenha sido produzido e sustentado por Ele mesmo, né? Então, assim, que bom que tem a cruz, que quando eu vou apresentar uma coisa que não foi construída no Senhor, o Senhor põe a cruz já destrói aquilo, já fica por ali mesmo, né? Glória a Deus, não fica aqui, não precisa passar no fogo para ficar lá no fogo, naquela vez. Já fica aqui, né? Já, o Senhor já deixa aqui. E assim, ele diz assim, com tremendos feitos nos respondestes em tua justiça, ó Deus, Salvador nosso, esperança de todos os confins da terra e dos mares longínquos, né? O Senhor como único e suficiente, realmente capaz de nós depositarmos a nossa esperança, porque assim, a esperança é um negócio interessante, né? Porque a gente só consegue esperar quando a gente confia, e a gente só confia quando a gente tem a consciência de que a gente não tem a condição. Porque o ditado no mundo é o quê? Você quer uma coisa bem feita, faça você mesmo.
Quando alguém quer resolver um problema meio urgente, o que você faz? Você resolve, irmão. Quando eu quero uma coisa que é muito importante no meu trabalho, por exemplo, e que não dá para esperar, o que eu faço? Eu vou pegar, não vou pedir alguém, eu vou pegar e vou fazer. Quando é uma coisa emergente, uma coisa crucial, né? Às vezes a gente gosta de confiar ou delegar as coisas menores, mas quando é uma coisa que vem muito lá de cima, assim, né? Pede uma pessoa muito no topo da hierarquia, humanamente falando, numa empresa, você fala assim, calma aí, eu vou pessoalmente ver isso, né? Porque vai que dá um problema, né? A gente mesmo, né, se coloca nessa situação. Então, assim, como isso é uma área também que o Senhor precisa quebrar, desconstruir a gente, né? Porque a gente fala assim, eu espero em Deus, mas esperar em Deus de verdade mesmo é quando a gente está destruído, né? É quando a gente olha assim e fala assim, eu não tenho condição, às vezes, nem de esperar. O Senhor vai ter que me ajudar a esperar, porque eu não tenho condição nem em mim mesmo, nem de esperar, né? Então, assim, o Senhor parece que o Evangelho realmente, ele é loucura, sabe? Ele é assim, loucura, sabe? Ele é loucura, mas ele é o poder de Deus para salvar, né? Aquele que realmente crê, né? Lá no final, aquele que confia. a gente vai falar assim, caramba, Senhor. Por isso que chegou aqueles anos e falou assim, não, mas não temos nada para te apresentar. Porque, na verdade, o cara caminhou mesmo olhando pro Senhor só, e o que ia acontecendo ele nem estava sabendo. Não estava nem percebendo. Não tem como, porque quando você chegar lá na frente, você vai falar assim, Senhor, quando eu te cobri, Senhor, quando eu visitei, nada, não tem, entendeu? Porque isso é o poder sobrenatural. O poder sobrenatural do Evangelho é esse. É quando o homem perde o controle realmente, sabe? E a obra não é dele, né? Não tem controle nenhum. 1 mais 1 aqui é 2, e 2 mais 2 é 4. Acabou, essa conta aqui não faz mais. Esquece essa conta. A conta é outra, né? Então que o Senhor possa fazer com que a gente viva baseado nesse eixo. É muito mais leve. É muito mais leve, né? Ele fala assim, o meu jugo é leve e suave, né? Mas assim, realmente, para esse jugo é leve e suave, tomar dele, a gente tem que segui-lo. E para segui-lo, tem que negar nós mesmos. Tomar nossa cruz e seguir essa questão de perder a vida, né? Por causa do Senhor, para ganhar lá, né? Caramba, assim, ele começa a exaltar o Criador, né? Que por tua força consolida os montes, cingido de poder, que aplaca o rugido dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto das gentes. Os que habitam nos confins da terra temem os teus sinais. Os que vêm do oriente e do ocidente, tu os fazem exultar de júbilos. Tu visitas a terra e a rega, tu a enriqueces copiosamente. Aí, irmãos, tudo isso aqui sempre aconteceu. Sabe qual é a diferença? É que Davi agora está vendo isso acontecer. É o que o Paulo falou da glória e do conhecimento da glória. Porque isso aqui o Senhor sempre não fez? Fez, mas por que Davi está cantando agora? Porque ele está olhando e está vendo. Por que ele está vendo? Porque ele está na condição de agradecimento. A condição de agradecimento, de gratidão, ela abre os nossos olhos para ver a obra do Senhor, para ver o Senhor da forma que realmente Ele é. Porque muita gente está vendo isso tudo e está achando que isso é o quê? Natural, que isso tá aí, é assim mesmo, né? Agora, quantos versículos Davi teve que passar para enxergar isso aí, né? Quantos desse antes que a gente leu, né, de choro? Quantas lágrimas no travesseiro. Os olhos dele se abertam. Às vezes é a gente. Às vezes é a gente. Tempo que eu estava naquela situação, não via nada, falava, mas eu não estou vendo nada, só estou vendo nuvem preta só. Meu Deus do céu. Estou vendo um palmo na minha frente. Falava assim, rapaz, mas quando o céu abre, mano, quando o céu abre. Aí as coisas naturais passam a ser vistas de uma forma diferente, né? A desesperança deixa a gente cego, né? E na verdade, Deus é um Deus. Isso é engraçado, assim, né? Na minha caminhada pessoal, também percebi isso nesses momentos de escuridão, assim. Deus,
ele escurece para clarear, ele fere para curar, ele abate para levantar, ele faz a pessoa servir para exaltar ela. Então, assim, é tão contraditório que fala assim, você quer ver? Quero, então eu vou te levar para o escuro. Cara, é uma situação desesperadora, porque você acha que você vai enxergar mais, você está dando o que eu dizer, e começa a ficar mais escuro. Mas aí, naquela situação, é a mesma coisa, Jó, pô. Se você acha que você tem uma situação já com Deus, já, pô, intercede pelos teus filhos e tal, hora, é uma pessoa assim, sabe? Pô, e você acha, então, como é que você acha que Deus vai trabalhar? Deus vai tirar o cara daqui e vai fazer o quê? Vai levar o cara para cá, meu irmão. Agora o cara já faz tudo aqui na terra. O que tem que fazer? Vamos botar ele no terceiro céu, dar uma visão para esse cara. Vamos botar o cara lá para ele ver a glória, ver a Nova Jerusalém. É o jeito de ampliar a espiritualidade dele, né? Só que olha como é que esse Deus, assim, ele é realmente tremendo, né? Como é que ele trabalha nessa oposição, né? Então ele fala assim, pô, já que eu preciso fazer com que essa pessoa realmente, assim, cresça, então eu vou diminuir ela. Se eu quero que ela enxergue muito, então eu vou torná-la cega. E se eu quero curá-la de vez, então eu vou feri-la de todos os lados. E assim, foi o que ele fez com Jó. Porque Jó entrou num momento onde parece que ele via menos do que tudo na vida dele. Porque até ali tudo fazia sentido, ele enxergava, né? Depois daquilo ali, o que fazia sentido? Pô, já não vejo mais nada, meu irmão, já não entendo mais nada. Eu achava que eu tinha um probleminha, agora eu tô todo arrebentado. Entendeu? Só que o resultado da obra de Deus, o resultado da operação da cruz na vida do homem, faz ele no final do processo dizer o quê? Não, agora os meus olhos te veem. Poxa, agora realmente assim, olha só, bem-aventurados os homens a quem o Senhor se aproxima de ti. Que o Senhor permite, dá esse privilégio, como Paulo falou, de passar por isso. Porque nesse processo o Senhor está aproximando esses homens dele, né? E aí depois o homem pode falar assim, poxa, agora sei, me arrependo no pó e na cinza, porque falei de coisas que eram demasiadamente grandes para mim. Olha o quebrantamento. Não assim, pô, porque passei, glória a Deus, atravessei esse deserto, agora eu estou aqui de pé. Não, ele não colocou a situação assim, ele falou assim, pô, caraca, meu irmão, falei tanta besteira, não tinha noção do que eu falava. A conta é muito mais alta. Assim, o Senhor é muito maior do que eu imaginei. Isso, cara, eu sou muito mais desprezível do que eu imaginei. Assim, eu faço muito menos diferença. Né? Porque quando a gente sai do centro, a gente não vê a nossa importância, a gente vê a importância do Senhor, né? Por isso que estar no centro é terrível. Nunca vai fechar a conta. Estar no centro é viver ingrato o resto da vida. Porque a gente não foi feito para estar no centro, né? Tá fora do centro, você, pô, né? Caramba, você tá onde você foi criado para estar, né? E a nossa alma, rapaz, que foi ensinada errada, né? Que o pecado arraigou, caramba, ela tenta convencer a gente o tempo todo, né? De que a gente tem que estar ali, né? De que aquele lugar é o nosso. Vai lá, senta lá, né? E o Evangelho está fazendo o que com a gente? Rapaz, tu tomou na cara da outra. O que é isso? É não deixar ir para o centro. É pedir a capa da túnica. É pedir uma milha da segunda. O que é o resumo disso? É não deixar o cabra, não deixar a nossa alma, em qualquer momento, andar numa condição de centralidade. Entendeu? É estar realmente fora o tempo todo dessa centralidade. Pois existe só uma pessoa para estar ali. Só existe uma pessoa no universo. Só tem uma razão. E essa razão, na verdade, não é um estudo. Essa razão é uma pessoa. E ela, sim, merece estar ali. Né? Então, assim, é que o Senhor realmente nos ajude pela sua graça e pela sua misericórdia, como Ele tem feito, né? Ele acrescente assim que às vezes ele até tem feito, mas a gente não tem visto o que ele tem feito pela nossa ânsia de querer estar naquele lugar, né? Que o Senhor nos ajude a falar assim, puxa, caramba, pô, obrigado, Senhor, só abriu os meus olhos. Eu estou no lugar onde eu tenho que estar mesmo, tá ótimo aqui. Porque, assim, por que a gente quer o tempo todo sucesso numa história de José? Por que as pessoas quando pregam, quando elas ensinam, elas vão correndo, passando por aquela situação, porque ela quer ver logo José ali,
no alto, no segundo homem, com anel, com aquela coisa toda e tudo, porque é quase como uma história mesmo de felicidade, que ela quer ver o José no centro. Ela quer ver a mesa virar. Só que a gente esquece que José ali é Cristo, né? É por isso que virou. É por causa de quem ele representava, não era o merecimento dele. Era a tipificação, era a figura, né? E assim, provavelmente nessas histórias, em todas as histórias bíblicas, né? A gente não vai ser o Abraão. A gente não vai ser. A gente vai ser o Isaac, sendo levado para ser morto, né? A gente não vai ser o Israel, né? A gente vai ser o Jacó sendo quebrado. É o problema quando a gente olha a história, a gente sempre se vê, né? Aonde assim é uma centralidade ali, né? Depois do quebrantamento. Depois, não, perfeito. Depois do quebrantamento, vai chegar ali, mas depois do quebrantamento você nem vai querer, você vai estar em outra postura, né? Depois do quebrantamento você vai estar lá assim, não, tá aqui por uma obra do Senhor e tudo, não vai nem almejar, né? Mas realmente a gente quer sempre pular de alguma forma, essa etapa, né? Aí ele bota assim, ó, coroas o ano da tua bondade, as tuas pegadas destilam fartura, destilam sobre as paisagens do deserto, e de júbilo se revestem os outeiros. Ele tem até uma visão poética assim, né? Os campos cobrem-se de rebanhos, e os vales vestem-se de espigas, exultam de alegria e cantam, né? Então assim, a gratidão, né? A gratidão realmente, assim, ela é um presente de Deus, assim. Eu fico pensando Paulo e Silas naquela cadeia. Por que uma pessoa canta e agradece? Porque qualquer conta mínima que a gente fizer no mundo natural vai falar assim, pô, merecer estar aqui, eu não mereço. Porque, pô, tô fazendo a obra de Deus, expulsei o demônio da mulher que estava atormentando lá, libertei uma vida, vim parar aqui, tô falando no mundo natural, né, como a gente às vezes pensa, né, pô, irmão, tava orando, Deus libertou, agora Deus salvou várias pessoas naquela vida, agora, pô, tudo que eu não mereço, você tá nessa situação que eu tô, né. Você vê como isso está enraigado na nossa alma, persiste a gente essa questão da centralidade, entendeu? E Paulo e Silas estavam bem livres daquela questão naquele momento da caminhada cristã deles, assim, pô, nunca o cara questiona onde ele está. Porque só tem um questionamento que foi respondido na vida dele. Aonde o Senhor está. E é no centro, e isso para ele basta. Então, em cima disso, ele não faz mais questionamento nenhum, né? E isso é uma coisa quase que enraizada. Olha, para mim é quase como aquela massa de criança que mistura o azul com o vermelho depois para tu tentar separar, né? É como se fosse separar isso dentro da alma. É uma coisa, é uma disciplina quase que diária do Espírito Santo, porque a qualquer momento é uma conta que se faz, né? Para tentar calcular o que se merece ou o que não se merece passar, né? E assim, uma coisa interessante, assim, com relação a essa questão da ingratidão e do merecimento, né, eu acho importante porque é muito difícil quando você olha uma situação com um ponto de vista seu, assim, né, e você vê assim, pô, eu não merecia estar nessa situação. Com essa doença, com uma circunstância. Só se a situação piorar mais, assim, não estou dizendo que é uma regra, que aí realmente você começa a olhar com outro ponto de vista e falar assim, aí que você começa a agradecer. Porque assim, irmão, porque, por exemplo, às vezes a pessoa, ela pode falar assim, pô, eu não merecia estar aqui, mas aí ela começa a querer se esforçar numa perspectiva para que ela cumpra esse princípio aqui na força dela. É igual uma ordem franciscana, uma Bíblia a gente fala isso. A ordem franciscana é isso, o cara pela sua força ele tenta se esforçar para ser humilde. Agora, se não for baseado na consagração ao Senhor, sabe, reconhecendo o senhorio dele, a sua obra, sabe? Isso é uma coisa totalmente interior, entende? Assim, às vezes a gente explicando fica até meio que difícil, porque isso é uma experiência sobrenatural. Então, você não tem nem como explicar isso com palavras, porque
Isso é uma coisa totalmente momentânea ali naquela situação. Se você não tiver esse toque dessa coisa surreal do Senhor, do espírito de vida, te conduzir a essa realidade, você não vai conseguir sair desse ponto de vista natural para o ponto de vista do Senhor, sabe? Por isso que eu estou te falando que é muito difícil a gente, quando começa já a ver com o nosso ponto de vista, caramba, eu não merecia estar aqui e tal. Mão, para você sair é muito Pô, tô nesse trabalho, não sei o que, aí vai ter que descer a marreta geral mesmo. Porque olha, é muito difícil, irmão. Porque, olha, eu falo pra ele, eu não consegui. Quando eu começo a olhar, por isso que eu sempre oro ao Senhor, eu peço pro Senhor sempre eu estar olhando do ponto de vista dele. Porque a partir do momento que surgiu qualquer situação e eu começo a olhar com o meu ponto de vista, e aí, irmão, para mudar depois, eu prefiro até sair da situação e tal, desconverso, saio, vou para um outro lado. Porque eu sinto, né, a gente começa a perceber que a gente está olhando com o nosso ponto de vista, e aí você começa a falar assim, caramba, eu estou sendo injustiçado nisso aqui e tal. Irmão, às vezes eu saio para não ficar buscando minha justiça aqui, porque para eu olhar com o ponto de vista do Senhor com graça é difícil. Eu confesso para vocês que eu não tenho essa... Semana passada, olha essa coisa engraçada, né? O Senhor, nesse compartilhar, o Senhor me respondeu uma situação que aconteceu semana passada comigo, de sexta para hoje, né? Que eu tava alegre, tudo, daqui a pouco eu me senti triste. E aí uma situação assim, né? Uma situação de trabalho, né? Você se esforça e várias pessoas que estão ao seu redor reconhecem que houve uma melhora natural. Estamos falando agora de uma coisa bem natural, né? Mas que vai chegar numa coisa de essência, né? E, pô, realmente, assim, aí uma pessoa que está muito no topo da pirâmide, de repente manda um comunicado para você, assim, dizendo que está horrível, né? Cara, aí você fala assim, cara, aí bate foi exatamente esse sentimento que veio no meu coração, eu falei assim, pô, cara, eu não mereço isso. Foi tanto esse que eu escrevi no e-mail, assim, pra minha chefe, assim, pô, eu acho que eu não mereço isso. Tanto esforço que tem. Não, enviei, pô, claro. Eu escrevo e não envio. Não, esforço, mas não foi uma coisa, não era uma agressão. Você não tá entendendo, não tá a ver com ira. Não tem nada a ver com isso, é uma coisa... Disso a gente falou assim... Justiça mesmo. Mas uma justiça que tá ligada, talvez até mais maligna do que a justiça da ira. Porque a justiça da ira, tu vê que tá errado, né? Essa não, difícil de você ver. Porque você olha assim e fala assim, pô, mano, não mereço isso. Tá aqui, ó, tá feito. Tá aqui a prova. Tá aqui a evidência, né? Então assim, eu tô olhando do meu ponto de vista, total. É uma questão total. E que se qualquer pessoa que entrar no circuito vai olhar e vai dar razão. Fala assim, caramba, é mesmo, né? Então vai até tentar consertar a situação. Mas o que a gente está falando é de uma outra coisa. É assim, como é que o Senhor pode nos desprender do nosso ponto de vista, né, cara? Criando situações assim na nossa vida, né? Só assim. Olhou com graça para a situação, né? Fala assim, pô... Tá até certo, mas não... Não, mas não é a questão do certo e errado, é a questão seguinte, porque se for olhar do certo e errado, será que é certo o José estar na prisão? Não. Senão eu não vou entender o caminho de Deus. Pô, será que é certo, então, aquele amalequita ter rebentado aquele servo e deixado no meio do caminho? Foi o cara que deu o toque depois para Davi achar, quando saiu de Ziclag. Não é muito essa questão do certo e errado, é a questão do seguinte, caramba, é olhar como Deus está olhando. Fala assim, putz, se vê essa marretinha aí, tem alguma migalha aí vai pingar. O Senhor vai pingar alguma coisa aí, né? Porque Paulo fala isso. Quando vem a perseguição, alguma coisa, ele fala assim, poxa, eu me alegro porque repousa sobre mim mais ainda a graça e o poder de Deus. Então ele olhava assim, pô, pegou uma marretinha aí, pô, tá... Tem alguma coisa da vida do Senhor que está vindo aí, que vai brotar, que vai crescer, que vai desabrochar dentro de mim, que vai... Né, tem alguma riqueza que vai ser aflorada, algum tesouro. Ele olhava assim, é muito difícil na prática, realmente. Porque a prática é aquele dia a dia, como é que a gente controla o dia desde que a gente acorda, a gente dorme? Dentro da mente, pelo menos natural, a gente o centro. Eu levantei. Eu acordei. Que droga, eu perdi o ônibus. Que droga, o pneu do meu carro furou. Né? Que droga, cheguei no trabalho, o meu chefe me deu-lhe uma chamada, tá entendendo? Assim, a gente olha
com essa questão, ou seja, toda a vida, todo o percurso está ligado à maneira que eu estou enxergando no filme, quase como eu fosse o diretor. Então, o tempo todo, calma aí, tá errado esse script. Isso aqui não devia ser escrito assim. Corta, isso aqui eu mudaria. Pô, se fosse eu, não faria assim desse jeito. É diferente quase de você sentar e ver a sua vida e ver que, assim, ver o escritor mesmo, ver o criador, aquilo que Paulo está falando, escrevendo aquilo, e você, claro, não na força, mas na graça do Senhor, perceber que o Senhor está escrevendo e que você é essa pena na mão do Senhor, que você está simplesmente deixando o Senhor fazer aquilo que Ele quiser, na mais pura realidade lá de dentro da sua vida, e assim, tudo que Ele fizer, você vai chegar à conclusão que é bom e que é agradável. Assim, eu olho isso absurdamente longe da minha vida, entendeu? Eu olho isso assim como se estivesse lá, eu até alguns momentos desejasse, mas eu olho assim, está muito longe disso. Talvez em momentos como esse, assim, que a gente compartilha a palavra, vem, todos os irmãos compartilham, você fala assim, pô, é isso, né? Dá aquele flash assim, é isso. Parece que toca, caramba, toca, poxa, mas que bom, toca isso aqui mesmo, né? Aí depois a gente sai e fica aquele momento do deserto, aí situações acontecem, reclama, não veio, tudo aí passa um momento, o Senhor parece que dá aquela lucidez de novo, a gente toca o Evangelho e, caramba, é isso mesmo, caramba, é, né? E quase como isso, porque não vejo outra forma, não dá assim. Tem que ser, eu imagino como um povo. Tudo bem, você vê a glória de Deus e tal, tá ali no deserto, mas chega um momento que tu tem que desmontar a barraca, tem que botar nas costas, tem que seguir, falta água, o dia a dia é ótimo quando, né, uma fecha, é ótimo quando acontece todas aquelas coisas, fontes e tudo aquilo, mas tem tudo aquilo e tem o dia a dia. E o bonito é quando isso consegue fazer assim, ó, fica uma coisa só. Assim, você não consegue perceber a diferença entre o dia a dia e os momentos isolados bons que a gente tinha com Deus. Tudo virou uma coisa só. Tudo passou a fazer parte de uma engrenagem só da nossa vida, né? Assim, você não muda uma chave de um lado para o outro. Você fala assim, agora, putz, estou aqui com os irmãos tocando. Agora, não, a gente vai correr atrás do trabalho, do pão, do dia a dia, né? Agora, como a gente estava falando, né, da doença, do hospital, de tudo isso, do cansaço, é uma questão de visão, e só o Senhor tem a capacidade de colocar o colírio nos nossos olhos. E agora imagina a gente ser curado disso, irmão. Imagina o colírio mesmo, limpar as escamas dos nossos olhos. O que vai acontecer? Vai brotar uma gratidão absurda do nosso coração e um louvor absurdo nos nossos lábios, cara. E não é isso que aqueles homens cantavam em Apocalipse indo no Cordeiro, irmãos? Por que você acha que as pessoas louvavam e adoravam e falavam assim, porque ele é digno, porque o céu dos céus e tudo que há, e toda criatura que há na terra, embaixo da terra, assim, cantava, o Cordeiro é digno de... Por que isso? Porque os olhos são limpos, então assim, é como todo mundo naquele momento ficasse claro, dentro daquela visão, todo mundo olhasse e falasse assim, só tem uma pessoa que era, que será eternamente, não tem ninguém que pode ocupar essa posição, não tem ninguém que pode subsistir dessa forma, sustentar as coisas dessa forma. Só tem uma pessoa que é digna, é o Cordeiro, é Jesus Cristo de Nazaré. Então assim, aquilo fica fluindo das pessoas indo para o Cordeiro, aquele louvor, aquela adoração, aquilo fica fluindo, vem dele, passa, volta para ele, vem dele, passa e volta para ele, né? E aquilo assim é uma questão de privilégio, né? A pessoa fala assim, pô, acho que eu entendi o motivo que eu fui criado. É dele, por ele, para ele, aquilo. Quanto mais fala, aquilo mais vai abrindo, mais vai enxergando, né? E a pessoa mais vai, assim, não tem questionamento, né? No céu, quando chega essa posição, pergunta, questionamento, é até um momento limitado do João ali ainda perguntando algumas coisas, mas quando ele mesmo é involucrado naquela situação, envolvido naquela situação, ele fala assim, caramba, que plano mesmo, né? Que plano, né? E assim, o que fez o diabo cair foi isso, né? Foi ele querer estar no centro. Foi ele querer ocupar aquela posição que não era dele. Então, o que ele faz com Adão? Ele tentou fazer Adão fazer o quê? Adão ir para o centro.
né? E o que Satanás mais quer, mesmo dentro da religiosidade, mesmo dentro de um igrejismo, é fazer com que a igreja seja o centro. A igreja seja o centro, não o Senhor seja o centro. A noiva não é o centro. A noiva não é o centro, né? A noiva está sendo preparada, né, para o noivo, para aquele que é o centro, né? Então, quando, né, começa aquelas histórias de, seja a igreja do, né, por mais que a gente tenha ética assim, mas guarde, mas assim, eu vou dar só a tipologia assim que você fala, não, seja a igreja do empresário, a igreja da família, a igreja não sei o que, a igreja não sei o que, você começa a caracterizar a igreja, a igreja, como você exaltar a igreja, colocá-la numa posição de luz, onde a posição dela é de sombra, né? E isso no livro de Cantares é muito claro, toda vez, né, que aquela mulher desprezou o seu noivo, ela terminou sozinha ou espancada pelos guardas da cidade, né? Não tem outra situação, né? E assim, como seria glorioso a gente ver uma noiva assim, né, que desejasse ardentemente. O que é desejar ardentemente a volta do Senhor, né? É desejar que o Senhor ocupe o centro. Não a volta para que eu saia da situação que eu estou difícil, porque senão eu ainda sou o centro. O Senhor está voltando por minha causa. Caraca, isso é muito terrível, que é muito profundo dentro da gente. Porque às vezes tem gente que está clamando assim, volta, Senhor Jesus, Maranata, vem, Senhor Jesus. Mas o clamor que ele faz para o Senhor Jesus voltar ainda é pelo motivo dele. Porque ele não aguenta mais viver aqui. Porque aqui é ruim demais. Porque ele quer que isso acabe. Quem é o centro desse clamor? Ele, o homem. O sofrimento dele, o estereótipo diz uma coisa, mas o que a essência diz? Não diz isso. Então a essência, quando diz, ela não está querendo dizer se está ruim aqui, se está bom, se, né? Porque o contrário também é verdade. Aí tá mil maravilhas, não, Senhor, não volta agora não, e tal, né? Agora que deu sentido na vida, né? É como Deus vê. Como é que Deus quebra a gente? Volta, Senhor, volta. Pô, o cara quer que eu volte. Aí pega e rega a vida do cara de bênção. Chapa de bênção. Vamos ver se o cara continua com o clamor de voltar. Não volta. Acabou, aí já revelou. É carne. Até a volta era o quê? Era carne. Então assim, por isso que diz o Espírito e a noiva. Porque é necessário que o Espírito clame. Porque o que o Espírito ele está fazendo? Que o próprio Senhor Jesus nos ensinou. Ele veio falar todas as coisas a respeito do Filho. Centralizar o Filho. Convencer os homens que só há uma posição para o Filho de Deus ocupar, aquela que o Pai Criador determinou no centro de todas as coisas. E é isso que o Espírito está fazendo, convencendo os homens e edificando a igreja, levando a esse pleno conhecimento. Existe um só, que é o cabeça. Um só, que era e será, é Ele. Né? Então, assim, isso é uma coisa, como falou, né? O Paulo está falando, difícil, porque está ligado à nossa essência, está ligado ao nosso dia a dia. Nós podemos dar N declarações de adoração, N declarações de consagração, que no fundo ainda vão estar ligados a que motivo? Pessoal. Irmãos, isso, né, eu acho preciosa aquelas lições do nosso amado irmão Andrew Murrow, né, que apesar de ter acompanhado aquele maior evangelista do século, né, que era um homem que teve grande proeminência, na verdade esse próprio evangelista disse que nunca conheceu alguém tão parecido como Jesus como Andrew, né, ele preferiu largar tudo para cuidar de pessoas doentes mentais no final da sua vida. É essa questão assim, porque eu posso até buscar a santidade. Mas assim, se essa santidade ainda estiver ligada a uma questão pessoal minha, eu ainda estou no centro. Uma vitória, né? Eu não vou pecar, não vou fazer isso. Não. Mas por que eu quero isso? Qual é o motivo? O que eu quero fazer com isso? Eu quero ter uma vida consagrada, ter uma vida separada do Senhor, eu quero ter uma vida, mas o que eu quero fazer com isso? Eu quero me tornar um servo de Deus exemplar? E se Deus
E se Deus, quando fizer isso comigo, pegar e colocar isso tudo escondido debaixo da ponte, onde nenhum ser humano nunca vai saber de nada? Você ainda quer? Né? Então, assim, qual o motivo real? Ou esse motivo é apenas exclusivamente porque eu estou seguindo a Jesus e onde Ele for é onde eu vou parar? Então, assim, são perguntas difíceis que a nossa própria alma, às vezes... Fáceis, né? Fáceis, concordo com o Xande. São fáceis porque ficam claras à luz da palavra. Por isso que a palavra de Deus é o quê? Ela é a espada de dois gumes que discerne o espírito da alma. Fala assim, ô, Rafael, isso aqui é dado espiritual, mas vem cá, ó. Isso aqui não é espiritual nada, que abre aqui, ó. Isso aqui é espírito, mas isso aqui é carne. Por isso que a palavra Acabou em 1 meu esquema. Coríntios, quando fala sobre Acabou o o amor, esquema. quando fala sobre o amor, é uma coisa até assim que você fica, gente, mesmo que eu entregue o meu corpo para ser Bem queimado. lembrado. Muito bem Assim, gente, lembrado. uma pessoa que entrega o próprio corpo para ser queimado, né? Que Se motivação entrega, tem, né? gente, mas se não tiver amor, porque você pode fazer aquilo por glória, por ser um Marte, como é que o presidente que se matou para entrar na história. O irmão Yun, né, que lembra aquela segunda vez que ele ficou na disciplina, porque ele foi na questão, a mesma coisa. É só o Senhor para nos ajudar, irmãos. Seus próprios interesses, né? Só o Espírito para nos... É, bem lembrado, só o Espírito para nos